Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de março de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Nós estamos na primeira parte estudando o egoísmo e o orgulho e devemos sim fazer como início a nossa prece de gratidão a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos estudando doutrina espírita. Vamos orar? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia. Amigos espirituais aqui presentes, que são responsáveis por essa atividade que Jesus nos confiou, de nos reunirmos em nome dele, estudarmos a doutrina espírita e termos a honra de podermos compartilhar com outros irmãos. Nós, divino amigo, reconhecendo a nossa incapacidade moral, sabemos do amparo, da assistência, do auxílio de que todos nós necessitamos para interpretarmos lições que são de ordem divina. Nós te rogamos, amor amado, uma vez mais, o amparo e a assistência dos amigos espirituais. Nós lhe agradecemos infinitamente pela oportunidade, por esse momento precioso em que temos aqui na Terra, aonde se torna um verdadeiro oásis. Obrigada, amor amado, e que os bons espíritos, os teus mensageiros, possam conduzir o nosso trabalho, aceitando as nossas migalhas da boa vontade. É em teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Graça te damos, que assim seja. Então vamos lá. No último parágrafo, que vale a pena relembrar, uma vez que eles estão falando diretamente a nós espíritas, farei uma leitura corrida. O espiritismo é, sem contestação, o mais poderoso elemento de moralização, porque, numa resposta, mina pela base o egoísmo e o orgulho, facultando um ponto de apoio à moral. Tem feito milagres de conversão. Eu sou um milagre. Embora sejam apenas curas individuais e não raro parciais. Parciais porque não melhora 100%. Conceição não é um espírito puro, mas estou melhor do que quando eu comecei há 30 anos atrás. Entretanto, o que ele tem produzido com relação a indivíduos constitui garantia do que produzirá um dia sobre as massas. Não lhe é possível arrancar de um só golpe as ervas daninhas. Ele dá a fé, e a fé é a boa semente. Mas é preciso que esta tenha tempo de germinar. Esta quem? E aí, uma vez germinando, aí é que ela vai frutificar. Eis a razão, porque nem todos os espíritas já são perfeitos. Não houve ainda o tempo da semente germinar.
Ele tomou o homem em meio da vida. Ele quem? O Espiritismo. Ele tomou o homem em meio da vida, no fogo das paixões, em plena força dos preconceitos, e se, em tais circunstâncias, operou prodígios que não será quando o tomar ao nascer, ainda virgem de todas as impressões nocivas. Olha que coisa interessante. Ele disse assim, o Espiritismo chegou e a Terra estava em ebulição ainda, a nível moral. Imagina quando ele chegar, que já tiver uma Terra bem mais preparada. E ele diz que quando esse chegar, gente, é chegar a nível de conhecimento. Entende? Conhecimento, você se deparar com o Espiritismo. Então, se numa terra dura é necessário um tempo, numa terra já arada, a germinação é muito maior. Ele tomou o homem em meio da vida, no fogo das paixões, queimando tudo, em plena força dos preconceitos. E se, em tais circunstâncias, qual é a circunstância? Das paixões, em plena força dos preconceitos. Em tais circunstâncias, operou prodígios? Se pegando fogo, ele operou prodígios? Porque imagina o que é falar de espiritualidade em um meio que a materialidade domina. Agora imagina falar de espiritualidade em um meio que a espiritualidade já está tomando um corpo muito maior, que é o terreno jarado, não mais uma terra endurecida. Então, em tais circunstâncias, o Espiritismo operou prodígios que não será quando o tomar ao nascer. Ainda virgem de todas as impressões que são o quê? Nocivas. E aqui é um outro ponto também que a gente pode abordar. O trabalho da evangelização infantil. Quando você pega um espírito que está reencarnando no processo da reencarnação, nós sabemos daquele período de 7 anos, que a gente sabe da responsabilidade dos pais na formação de uma nova personalidade em relação àquela criatura. E ter uma excelente evangelização começando dentro de casa. Porque aquela criaturinha ali, ela ainda não desenvolveu naquela encarnação os vícios. É uma terra boa de se trabalhar. Então imagina uma boa evangelização dentro do lar, porque a criança quando ela vai para o centro espírita, ela já está lá com seus 5, 6 anos, se tiver ali o maternal, não é verdade? Se não, vai começar com 7, 8 anos. Então imagina começar dentro de casa, falando de Jesus, mostrando pessoas que passam necessidade, que temos que ajudar essas pessoas, compartilhando o lanche da escola. Você está entendendo? Nesse trabalho da base da evangelização, você tem um terreno muito bom para se trabalhar. Mas quando você já está lá na fase adulta, o Espiritismo já vai pegar ali as paixões tomando de conta. Às vezes, uma culpa muito grande, uma dor, um arrependimento muito grande, fica mais difícil, né, o trabalho. E na infância não. Então, eu sempre dizia que a evangelização infantil, ela trabalha com a prevenção. E quando você evangeliza um adulto, você já está trabalhando com a enfermidade. Você já está trabalhando ali, muitas vezes, com feridas muito grandes na alma, entendeu? Ainda virgem de todas as impressões que são nocivas. Quando a criatura sugar com o leite a caridade e tiver a fraternidade a embalá-la. Ele usou aqui 2 termos mostrando o quê? O nascimento. Foi poético isso aqui. O leite, sugar com o leite a caridade. E tiver a fraternidade a embalá-la. Quando, enfim, toda uma geração for educada e alimentada com ideias que a razão
desenvolvendo-se, fortalecerá em vez de falsear. Então imagina, quando tudo isso acontecer, o espiritismo vai tomar uma força ainda o quê? Muito maior. Então eu gosto sempre de repetir, o espiritismo não é uma religião humana. O espiritismo ele não está em busca de fazer proselitismo, de alcançar adeptos. O espiritismo ele é uma lei, é uma revelação de leis que regem o universo. Então, o espiritismo não é a religião do futuro, mas ela é o futuro, porque é leis de todas as religiões. Então, hoje, falar de caridade soa ainda na nossa concepção como algo, muitas vezes até medíocre. Mas um dia, quando falarmos de caridade, é justamente esse momento aqui, quando ele diz, será o leite que alimenta, que dá vida. E aí eu gosto de lembrar sempre do livro Nosso Lar, quando tem lá um capítulo que ele vai falar do amor, alimento da vida. E o que é um leite se não um alimento? Então hoje, conversando com uma colega da área da psiquiatria, e ela nos falando da quantidade de pessoas que ela atende com crise existencial, da quantidade de pessoas que repetem a mesma frase, eu sinto um vazio muito grande. E nós sabemos que lacuna é essa, que vazio é esse, porque um filho sente muita falta do pai. E nós nos afastamos bastante do nosso pai eterno. Então ele fez uma pergunta só. Ele foi fazendo várias perguntas dentro de uma. Ele tomou o homem em meio da vida, no fogo das paixões, em plena força do preconceito, e se em tais circunstâncias operou prodígio, que não será quando o tomar ao nascer? Ainda virgem de todas as impressões nocivas, quando a criatura sugar com o leite a caridade, tiver a fraternidade e embalá-la, quando enfim toda uma geração for educada e alimentada com as ideias que a razão, desenvolvendo-se, fortalecerá em vez de falsear. Porque a nossa razão, essa razão que nós chamamos de razão, ela nos falseia. A falsidade de uma vida maravilhosa, a falsidade de uma felicidade pautada nas coisas materiais, a falsidade de acreditar que eu serei feliz quando eu tiver uma boa conta bancária, um carro maravilhoso e uma casa espetacular. Um casamento espetacular, filho se vai. Já dizia a manhinha, a gente cria filho para o mundo. Os filhos se vão. As coisas materiais ficam. A saúde física se vai. Porque a gente diz que ser feliz é ter uma boa saúde, né? Também se vai chegar uma hora que ela vai. Não tem jeito. Então, o que é verdadeiramente? Então, tudo isso que nós pautamos como felicidade é falso. E também não pode estar falando, tia, daquela crença que não consegue ser, vamos dizer, questionada pela razão. E aí ele está dizendo, essa crença vai ser tão boa que quando a razão entrar, ela vai só clarear e não falsear, dizer, não é isso, acredita que é assim, como já foi antes também. E a gente usar a razão, porque a nossa razão, assim, esse lado que eu fui, essa razão, Carla, a gente utiliza sempre colocando em condições, colocando situações, colocando desejos, e que a gente tem certeza que isso é o nosso caminho de felicidade. E não é. Nós nos achamos pessoas racionais, nós nos achamos pessoas racionais, dotados de razão, e que a gente utiliza a razão, mas quando a gente vai pensar verdadeiramente o que nós temos feito com a razão, a gente vê que não é razão. Que não é. Muitas atitudes irracionais. O
um roubo. Eu posso dizer, nossa, mas eu tenho que aproveitar esse momento, porque senão o que vai ser do meu futuro? Então eu vou aproveitar e vou guardar. É irracional. Entende? Mas eu te entendo. Tá certo. Sob o domínio dessas ideias, vou voltar aqui. Quando, enfim, toda uma geração for educada e alimentada, e ele falou do alimento, ele usou o quê? O leite era o quê? O leite da caridade. E o embalar, que é o acarinhar, qual é a função do que embala? Quando você está sendo embalado, isso te proporciona o quê? Uma calma, uma tranquilidade, um aconchego. E o que seria essa tranquilidade, esse aconchego? A fraternidade. Você ser um ser fraterno. Tem coisa melhor, porque uma pessoa que é fraterna, que ela já carrega uma fraternidade, ele vive num nível de paz que a gente não consegue nem idealizar. Porque toda vez que eu sou antifraterno, que eu deixo de exercer a fraternidade, eu sinto um mal-estar muito grande. Por mais que eu não seja um ser evoluído, porque se eu for, eu vou ser fraterno. Por quê? Porque a lei está gravada dentro de mim. Então eu vou contra a minha natureza. Logo, o mal-estar que fica. Uma geração for educada e alimentada com ideias, que é a razão, desenvolvendo-se. Então, nossa razão não está desenvolvida ainda. Fortalecerá em vez de falsear. Fortalecerá todas as lições que o Espiritismo me traz. E não vai fazer com que eu leve isso de uma forma falsa. Porque nós espíritas, a gente escuta muita coisa, gente, não é pouco não. Não tem uma religião na face da terra que nos dê tanto conteúdo quanto essa doutrina. Mas a gente não falseia ela na nossa vida? Né? A gente não falseia? Isso que ele diz, fortalecerá em vez de falsear. Fazer de conta que somos espírita, né? Sob o domínio destas ideias, que se tornarão no futuro, né, a fé comum de toda gente. Por isso eu digo, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas ela é o futuro de todas as religiões. Por quê? O Espiritismo nos traz as leis. A lei da reencarnação, a lei da comunicabilidade dos espíritos, a lei da ação e reação, a lei da pluralidade das existências, a lei da influência dos espíritos pautado na sintonia. Tudo isso será aceito e estudado por todos. Isso é um fato. Sob o domínio dessas ideias, que se tornarão a fé comum de toda a gente, não mais esbarrando o progresso no egoísmo e no orgulho. Esbarrar, quando você esbarra, você prossegue ou estanca? Dá uma parada. E o egoísmo e o orgulho é esse entrave que tem atrapalhado a nossa evolução. Por quê? Quando a vida te pede, lembra que evolução é sacrifício. Se eu estou fazendo algo que eu não me sacrifico para fazer, se eu não me sacrifício eu já alcancei, isso aqui eu já sei fazer. Eu tenho que procurar algo que eu tenha que me sacrificar. Ou tipo assim, eu não quero fazer e eu tenho que fazer. Porque senão eu fico estagnado. Então eu não posso ficar naquela mesmice. Sabe o que é a mesmice? Fazendo sempre a mesma coisinha, tá achando que tá bom, não tá, estagnou, água parada apodrece. Você tem que estar sempre se desafiando. Você tem que estar sempre em luta. Não, você faz o exercício físico, a professora começa com 5 repetições. Se você continuar com 5 repetições, o que vai acontecer? Teu músculo vai parar, ali, estagnou. Mas o que o profissional faz? Se tu fizer 5, você vai fazer 7, você vai fazer 8, você vai fazer 10, você vai fazer 12, você vai para 15, vai para 17, daqui a pouco você está fazendo 20, 30.
Mas se você não tivesse exigido da sua musculatura, você estaria permanecendo no 5, sem desenvolver a musculatura. Então, para tudo na vida, quando se fala de evolução, tem um preço. E quando se fala de evolução moral, tem um sacrifício. O sacrifício do quê? Do egoísmo e do orgulho. Querer repousar é egoísmo. O repouso desnecessário é egoísmo. A acomodação é egoísmo. Você fica ali naquela zona de conforto. É egoísmo. Não vou nem entrar no orgulho, vou ficar no egoísmo. Vou ficar aqui no egoísmo. Então, isso tem que dizer, olha, é egoísmo meu. Tia, como é que eu faço para sair? Faça o que você não quer fazer, mas o que você deve fazer. Se a gente fizer só o que quer, o nome disso é egoísmo. Logo, estou acomodada a uma situação. Para finalizar, sob o domínio dessas ideias que se tornarão a fé comum de toda a gente, não mais esbarrando o progresso no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão, as instituições se reformarão por si mesmas. Não tem egoísmo, não tem orgulho. Logo, todos têm o direito de ser bem tratado, de ser bem recebido, de ter tudo. Acabou o problema da humanidade terrena. Acabou o problema da humanidade terrena. A gente estava falando essa semana, né, ali no estudo de terça-feira? Nós temos carro aí de 600, 700, 800, 1 milhão. Ela disse, não, tia, tem mais de quantos milhões, Lígia? 147 milhões. 147 milhões um carro. E se tem, é porque tem quem compre. Bolsas de 300 mil dólares. Então você vê o nível de irracionalidade. Entendeste? Por isso é que ele diz. As instituições se reformarão por si mesmas. A instituição do lar. Porque nós temos mãe que abandona seus filhos e vai para a academia o dia todo. Só se preocupa com a vida profissional. E desculpa pegar a mãe na chincha, mas quem carregou foi ela no ventre. A função da mãe é a do coração. O pai é provedor. Uma mãe evangelizada, ela não vai fazer isso. Um pai evangelizado, moralizado, essa instituição do lar será um templo. Porque o lar é uma instituição. O que nós temos hoje? Nós temos hoje a aberração do lar. Nós estamos vivendo o período da aberração do lar. Aberração. Eu tive a honra de ter um pai, uma mãe. E o pai fazendo o papel que lhe cabia de provedor e a mãe fazendo o papel que lhe cabia de maternidade. Pronto. Nenhum filho é carente de mãe. Todos são, os dois meninos casaram, respeitam as suas esposas. Casaram com uma e permaneceram. Nenhum dos meus irmãos separaram. Mas eles têm uma base. Não tem carência materna para estar trocando de mulher. Porque isso tudo influencia. E hoje nós temos uma aberração. Uma aberração. É anormal você conviver com pai e mãe dentro de casa. Você já imaginou isso? Eu me lembro da minha sobrinha Jennifer, quando eu era criança, ela chegou com a minha irmã e disse, mamãe, por que o papai mora com a gente? Por que o papai mora com a gente? Eu tenho um amigo que está sofrendo bullying na escola, porque é a única família que os pais não separaram. Olha a aberração. E a troca de padrasto e madrasta? Numa velocidade tamanha.
E quando a mãe começa a namorar o namorado da filha? Então, são aberrações. Então, a família hoje não tem evangelho, não está evangelizada, por isso as aberrações. Isso quer dizer que vai piorar? Não. Essa turma que chegou também tem data de validade. A turma que vai chegar é uma turma mais moralizada. E essa turma que ficou não foi falta de orientações, porque Jesus está orientando há mais de 2000 anos. Foi por pura rebeldia. Então, a instituição do lar será evangelizada. A instituição da educação será evangelizada. A instituição da saúde será evangelizada. A instituição política será evangelizada. Tudo está resolvido. A instituição da segurança pública será evangelizada. A instituição da arte será evangelizada. Porque a gente acha que o mal vai preponderar. Não vai. Se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é que o mal não prepondera. Aprendi isso com Jesus. Mas, como diz a irmã lá para Alcione, né? Jesus não está pobre de misericórdia. E essa misericórdia dele está há séculos com cada um de nós. Com cada um de nós. As instituições se reformarão por si mesmas. Então não é uma questão de imposição. Vocês têm que melhorar. Não é. Gente, põe uma coisa na tua cabeça. Se só um dentro de casa, não vai resolver. É um ambiente de luta. Porque um evangelizado... Chico conseguiu converter toda a família dele? E é Chico. Alcione, um espírito de alta grandeza, convivendo, conseguiu converter todo mundo? Então não é uma questão de um para mudar. Então não pensa, o Brasil é um país corrupto? É. Quando que vai mudar? Na cabeça de um homem? Não. De uma nação. São todas as instituições. Isso serve para todos os países. Então eu posso pôr um Chico Xavier como governador do Amazonas, mas ele não tem como estar presente em cada secretaria. Ele não tem como estar presente em cada escola. Ele não tem como estar presente em cada hospital. Ficou claro isso? Então, para que haja mudança, é isso que ele está falando. As instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhe estão prometidos na Terra. Então, essa turma que está chegando agora é a turma da água limpa. A gente acha assim, que o que a gente está vivendo hoje, isso vai permanecer, isso vai perpetuar. Não vai. Vai mudar. Foi um grupo, foi um ciclo que está fechando. Por quê? Porque nós temos data de validade. Vamos desencarnar. E outros chegarão para verdadeiramente realizarem um trabalho do Cristo Jesus. Então, se não for com a gente, que pena. Não estaremos fazendo parte do banquete divino. Não estamos participando do noivado nupcial. Não levamos o azeite, né, Carla? Não estamos vestidos com a túnica nupcial para participar desse noivado. Entendeu? Então a gente acha assim, a gente se acha o último biscoito do pacote, não é verdade? E acha que Deus abandonou tudo, não subestime Deus. E nem ache que todo o universo é a sua semelhança. E nem ache que todos os espíritos terrícolas também são a sua semelhança. Tem muita gente bem melhor.
Tem muita gente que aprendeu a respeitar a Deus. Tem muita gente querendo implantar o reino de Deus aqui na terra. E vai ser plantado. Se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhe estão prometidos na terra, enquanto aguarda os do céu. Porque a gente tem, o que a gente diz? O que a gente aprendeu? Eu tenho que viver o evangelho é aonde? É aqui, é encarnado. Quando nós estivermos vivendo o evangelho, o amor, aqui na terra, aí sim estaremos prontos para viver na eternidade. Vocês imaginavam que nós íamos encontrar um estudo desse dentro do livro Obras Póstumas? Essas anotações espetaculares do professor Allan Kardec? Que visão! Agora, sempre lembre, existem espíritos trevosos inseridos em todas as instituições. Todas. Para desestruturar as instituições. Mas eles também passarão. Foi bom, gente? Deu para aprender? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Uma pessoa que é fraterna, que ela já carrega uma fraternidade, ele vive num nível de paz que a gente não consegue nem idealizar. Porque toda vez que eu sou antifraterno, que eu deixo de exercer a fraternidade, eu sinto um mal-estar muito grande. Por mais que eu não seja um ser evoluído, porque se eu for, eu vou ser fraterno. Por quê? Porque a lei está gravada dentro de mim. Então eu vou contra a minha natureza. Logo, o mal-estar que fica. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas ela é o futuro de todas as religiões. Por quê? O Espiritismo nos traz as leis. A lei da reencarnação, a lei da comunicabilidade dos espíritos, a lei da ação e reação, a lei da pluralidade das existências, a lei da influência dos espíritos pautado na sintonia. Tudo isso será aceito e estudado por todos. Isso é um fato. Eu tenho que procurar algo que eu tenha que me sacrificar. Ou tipo assim, eu não quero fazer e eu tenho que fazer. Porque senão eu fico estagnado. Você tem que estar sempre se desafiando. Você tem que estar sempre em luta. Então, para tudo na vida, quando se fala de evolução, tem um preço. E quando se fala de evolução moral, tem um sacrifício. O sacrifício do quê? Do egoísmo e do orgulho. Querer repousar é egoísmo. O repouso desnecessário é egoísmo. A acomodação é egoísmo. Tia, como é que eu faço para sair? Faça o que você não quer fazer, mas o que você deve fazer. Se a gente fizer só o que quer, o nome disso é egoísmo. Logo, estou acomodada a uma situação. A gente acha assim, que o que a gente está vivendo hoje, isso vai permanecer, isso vai perpetuar. Não vai. Vai mudar. Foi um grupo, foi um ciclo que está fechando. Por quê? Porque nós temos data de validade. Vamos desencarnar. E outros chegarão para verdadeiramente realizarem um trabalho do Cristo Jesus. A gente se acha o último biscoito do pacote, não é verdade? E acha que Deus abandonou tudo, não subestime Deus. E nem ache que todo o universo é a sua semelhança. E nem ache que todos os espíritos terrícolas também são a sua semelhança.
Tem muita gente bem melhor. Tem muita gente que aprendeu a respeitar a Deus. Tem muita gente querendo implantar o reino de Deus aqui na terra. E vai ser plantado. Eu tenho que viver o evangelho aonde? É aqui. É encarnado. Quando nós estivermos vivendo o evangelho, o amor, aqui na terra, aí sim estaremos prontos para viver na eternidade. Sempre lembre, existem espíritos trevosos inseridos em todas as instituições. Todas. Para desestruturar as instituições. Mas eles também passarão. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre por excelência, aos amigos espirituais aqui presentes que conduziram o nosso estudo. E muito obrigada, Senhor, por esse grandioso alimento espiritual. Que assim seja.